E se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? O ponto de virada da história. Imagine acordar em um mundo onde o mapa da Terra parece completamente desconhecido. As línguas faladas, as bandeiras hasteadas, os valores ensinados nas escolas e até as ideias de liberdade e direitos humanos foram todos reescritos. Um mundo onde uma única ideologia remodelou o destino de bilhões. Agora pergunte a si mesmo isto. E se um dos regimes mais sombrios da história humana não tivesse caído, mas triunfaram? E se Adolf Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Isso não é apenas um exercício histórico. Esta é uma jornada perturbadora por uma realidade alternativa, que nos força a confrontar o quão frágil nosso mundo realmente é e o quão perto a humanidade pode ter chegado de um futuro radicalmente diferente. Pergunta-chave. Então aqui está a questão central que guiará este vídeo. Como seria o mundo hoje se a Alemanha nazista tivesse saído vitoriosa da Segunda Guerra Mundial? A democracia moderna sequer existiria? Será que a ciência, a cultura e a tecnologia teriam avançado ou sido controladas? E mais importante, existiríamos como somos agora? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao momento em que a história poderia ter seguido um caminho completamente diferente. Onde a história poderia ter mudado? A Segunda Guerra Mundial não foi decidida pelo destino, era decidido por tempo, decisões e margens estreitas. Nos primeiros anos da guerra, a Alemanha nazista era quase imparável. Entre 1939 e 1941, as forças de Hitler conquistaram Polônia, França, Bélgica, Holanda, Noruega e grande parte da Europa com uma velocidade surpreendente. A infame estratégia Blitzkrieg dominava os inimigos antes mesmo que eles pudessem responder. Neste ponto, a Grã-Bretanha estava sozinha. Agora imagine uma divergência crucial. E se a Alemanha tivesse conseguido quebrar a resistência britânica? E se a Luftwaffe tivesse derrotado a Royal Air Force, permitindo uma invasão em larga escala das Ilhas Britânicas? Sem a Grã-Bretanha como base de resistência, não haveria o dia D. Nenhuma reviravolta na frente ocidental. Sem base para as forças americanas na Europa. E falando nos Estados Unidos, e se o Japão tivesse optado por não atacar Pearl Harbor, ou se a Alemanha tivesse se abstido de declarar guerra aos Estados Unidos, o envolvimento americano poderia ter sido adiado ou evitado completamente. Enquanto isso, na frente oriental, imagine outra mudança. E se a Alemanha tivesse capturado Moscou antes do inverno? E se a União Soviética tivesse colapsado sob a pressão? Com a Grã-Bretanha derrotada, a URSS esmagada e os Estados Unidos isolados, a Alemanha nazista teria se mantido como a potência global dominante. Naquele momento, o mundo como o conhecemos teria acabado. A curiosidade desperta. O mundo começa a mudar. Agora vamos imaginar as consequências. A Europa não seria libertada, seria reorganizada. A visão de Hitler de um grande Reich alemão envolvia a dominação total do continente. Fronteiras seriam embarradas e redesenhadas, não por cultura ou história, mas por ideologia. A Europa Oriental se tornaria um vasto território colonial para a Alemanha, sua população escravizada, deslocada ou exterminada para dar lugar aos colonos alemães. Nações inteiras desapareceriam, não apenas politicamente, mas culturalmente. As línguas seriam embarradas, tradições proibidas. A educação foi reescrita para glorificar uma única raça e um único líder. E isso levanta uma questão assustadora. O que acontece à humanidade quando a diversidade é tratada como um crime? O impacto psicológico na humanidade. Neste mundo alternativo, o medo se tornaria normal. Crianças cresceriam doutrinadas desde o nascimento. Pensamento crítico seria perigoso. Questionar a autoridade poderia significar a morte. Arte, literatura, música e cinema não existiriam para inspirar ou desafiar, mas para obedecer. A criatividade seria filtrada por meio de propaganda. A verdade seria o que o regime declarasse ser. Nem mesmo a ciência seria neutra. A pesquisa focaria em dominação militar, ideologia racial e controle, não em ética ou bem-estar humano. O avanço tecnológico ainda pode ocorrer, mas a um custo assustador. Isso nos leva a outro pensamento perturbador. O progresso sem moralidade ainda seria progresso? Uma ordem global sob uma única ideologia. Com a Europa sob controle total, a influência nazista se espalharia globalmente.
A África poderia ser dividida entre as potências do eixo como colônias de recursos. O Oriente Médio, rico em petróleo, se tornaria um reduto estratégico. A Ásia, sob o domínio imperial japonês, refletiria a mesma brutalidade autoritária. Em vez de uma guerra fria entre democracia e comunismo, o mundo poderia enfrentar uma ordem autoritária única e unificada. Sem Nações Unidas, sem Declaração Universal de Direitos Humanos, nenhum acordo global de que todos os humanos nascem iguais. O próprio conceito de igualdade seria esbarrado dos livros de história. E aqui está a realização mais perturbadora de todas. Em um mundo assim, a resistência não seria heróica, seria quase impossível. Reflexão e aprendizado. Essa história alternativa nos força a confrontar uma verdade poderosa. As liberdades que muitas vezes tomamos por garantidas existem porque a história se desenrolou de uma forma muito específica. Elas sobreviveram não porque eram inevitáveis, mas porque foram defendidas. Quando perguntamos, e se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial, estamos realmente perguntando, quão perto a humanidade chegou de perder completamente sua bússola moral? Essa história nos lembra que democracia, direitos humanos e liberdade de pensamento não são conquistas permanentes. São sistemas frágeis que dependem de consciência, memória e responsabilidade. A história não apenas nos ensina o que aconteceu, ela nos alerta sobre o que pode acontecer novamente. Se essa reflexão fez você pensar diferente sobre história, poder e o mundo em que vivemos hoje, então este canal é para você. Inscreva-se no canal Como Seria Se, porque as perguntas mais importantes não são apenas sobre o passado, elas são sobre o futuro que estamos tentando proteger. E se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Bloco 2 de 4. Vida cotidiana em um mundo dominado pelos nazistas. Reconectando o gancho. Agora que entendemos como a história, esqueça os governos. Imagine algo muito mais pessoal. Imagine acordar como seria sua vida diária se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial. A questão crucial agora não é soldados, porque o verdadeiro impacto de qualquer ideologia não é visto em discursos, mas na vida cotidiana. Vida cotidiana. Um mundo construído sobre o controle. Em um mundo dominado pelos nazistas, a vida cotidiana giraria em torno de controle. Desde a infância, cada indivíduo era absorvido pelo sistema. As crianças aprenderiam uma versão reescrita da história onde a vitória nazista era retratada como o triunfo natural de uma civilização superior. Desde pequenos, os meninos eram treinados para a guerra e lealdade ao Estado. Isso não seria opcional. Nem mesmo a vida familiar seria privada. A confiança, a base de qualquer sociedade saudável, desapareceria lentamente. A morte da identidade individual. Agora, considere essa ideia perturbadora. Seu valor não seria definido por seu caráter, talentos ou sonhos. A ambição pessoal seria substituída por lealdade ideológica. Qualquer forma de expressão que promovesse empatia, diversidade ou questionamento seria apagada. Pergunte a si mesmo: que tipo de pessoa prosperaria em um mundo como este? Trabalho, economia e estrutura social. Economicamente, o mundo pode parecer estável à primeira vista, mas seria brutalmente desigual. Os cargos seriam atribuídos, não escolhidos. Certos grupos desfrutariam de privilégios, melhor moradia, melhor alimentação, melhores oportunidades. Não haveria direitos trabalhistas como entendemos hoje. Eficiência importaria mais do que a humanidade. A economia seria estruturada para apoiar expansão, domínio militar e controle, não qualidade de vida. Tecnologia sem liberdade. Pode-se imaginar que tal mundo estagnaria tecnologicamente, mas a realidade é ainda mais perturbadora. A tecnologia avançaria rapidamente. Sistemas de surveilância seriam muito mais sofisticados do que qualquer coisa que conhecemos hoje. Mas a inovação serviria a um único propósito: o controle. Não haveria internet aberta. Cada mensagem, cada imagem, cada ideia passaria pelo filtro da ideologia, o que leva a um pensamento assustador. Relações sociais e medo. Neste mundo, o medo estaria entrelaçado na vida social. Amizades seriam cautelosas.
As pessoas aprenderiam a usar máscaras, não pela saúde, mas pela sobrevivência. Demonstrações públicas de lealdade seriam rotineiras. Recusar participar levantaria suspeitas. E quando alguém desaparecesse, era como se nunca tivessem existido. Uma sociedade que parece organizada, mas emocionalmente vazia. De fora, este mundo pode parecer organizado, mas por baixo da superfície, algo essencial estaria faltando: empatia. Uma sociedade pode funcionar sem essas coisas, mas não pode realmente viver. Este é o clímax do cenário de vitória nazista. Uma civilização que sobrevive, mas ao custo de sua alma. Reflexão: o que isso nos ensina? Ao imaginar a vida cotidiana nessa realidade alternativa, entendemos algo profundo. A opressão nem sempre chega como caos. Às vezes promete segurança, identidade e grandezas. Por isso, lembrar a história não é opcional. Se essa visão da vida cotidiana te deixava desconfortável, esse é o ponto. Daqui para frente, assine o canal e fique conosco, porque no próximo bloco vamos nos aprofundar ainda mais. Uma ordem mundial sem liberdade. Até agora vimos como a história poderia ter mudado. E como a vida cotidiana poderia aparecer dentro de um mundo dominado pelos nazistas. Agora é hora de dar um zoom out. Além de casas, escolas e locais de trabalho, além do medo e da doutrinação, agora precisamos fazer uma pergunta muito maior e muito mais perigosa. Como o mundo funcionaria politicamente se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? As nações ainda existiriam como as conhecemos? A resistência seria possível? Ou o planeta ficaria preso a uma ordem autoritária permanente? Para responder a isso, precisamos imaginar um sistema global diferente de tudo que a humanidade já experimentou. A nova ordem global. Um poder acima de todos. Nessa linha do tempo alternativa, a Alemanha nazista não seria simplesmente uma nação poderosa, seria o centro do mundo. A Europa funcionaria como um único bloco imperial sob controle de Berlim. Governos locais podem existir, mas apenas como extensões simbólicas da autoridade nazista. Não haveria soberania real, sem política externa independente, nenhuma verdadeira identidade nacional. Fora da Europa, o mundo seria dividido em esferas de influência. O Japão dominaria o leste asiático e o Pacífico por meio de seu próprio sistema imperial brutal. A África seria dividida como um continente de recursos, despojada de autonomia e explorada em escala industrial. O Oriente Médio seria controlado por petróleo e posicionamento estratégico. E os Estados Unidos? Se permanecesse invicto, provavelmente se tornaria isolado, pressionado economicamente, minado e constantemente ameaçado. A democracia deixaria de ser a aspiração global, seria exceção. Um mundo sem direito internacional. Agora considere isso, com cuidado. Em nossa linha do tempo real, instituições como as Nações Unidas, tribunais internacionais e acordos de direitos humanos surgiram como uma resposta direta às atrocidades nazistas. Em um mundo onde Hitler venceu, essas instituições nunca existiriam. Não haveria padrões globais para direitos humanos, nenhum conceito de crimes contra a humanidade, nenhuma estrutura moral compartilhada entre as nações. O poder, não a justiça, definiria o que é certo. E isso leva a uma percepção aterrorizante. Quem protege a humanidade quando a própria humanidade é governada por uma ideologia? Domínio militar e guerra permanente. A paz, neste mundo, seria uma ilusão. O regime nazista não foi desenhado para coexistir, foi desenhado para expandir. Mesmo após a vitória, o sistema global permaneceria em constante estado de militarização. Recursos seriam alocados para armas, vigilância e fiscalização. Os jovens seriam treinados não apenas como cidadãos, mas como soldados em espera. A guerra não seria um evento, seria uma condição da vida. Porque um sistema construído sobre a dominação deve sempre temer rebelião. Resistência, ela ainda existiria? Agora chegamos a uma das perguntas mais importantes de todas. A resistência ainda seria possível? A resposta é complexa e profundamente perturbadora. Sim, haveria resistência.
Seres humanos sempre resistiram à opressão, mas seria fragmentado, isolado, brutalmente esmagado. Sem comunicação livre, grupos de resistência teriam dificuldades para se conectar. Sem mídia independente, suas histórias nunca chegariam ao mundo. Sem aliados externos, eles ficariam sozinhos. Atos de rebelião não inspirariam movimentos de massa. Eles se tornariam sacrifícios silenciosos. E aqui está a verdade mais dura. A maioria das pessoas não resistiria. Não porque eles concordam, mas porque sobreviver exigiria silêncio. Controle psicológico em escala global. O poder totalitário não depende apenas da força, depende da crença. Ao longo das décadas, gerações cresceriam sem saber de outra coisa. A ideologia não pareceria mais imposta, pareceria normal. Liberdade pareceria perigosa, diversidade pareceria caótica. Obediência seria seguro. Essa é a forma mais eficaz de controle, quando as pessoas param de imaginar alternativas. Nesse ponto, a rebelião se torna quase impensável. A humanidade em uma encruzilhada. Nunca escapou. Este é o clímax de nosso cenário. Um mundo tecnologicamente avançado, militarmente poderoso, externamente estável, mas internamente preso. Uma civilização que nunca colapsou, porque nunca permitiu ser desafiada. Sem revoluções, sem movimentos por direitos civis, sem renascimentos culturais movidos por pensamento livre. Apenas uma longa e controlada continuação de uma única visão de mundo. A humanidade ainda existiria, mas reduzida a uma função. Por que isso importa hoje? Esse imaginado nos força a enfrentar algo desconfortável. O mal nem sempre destrói o mundo. Às vezes, ele organiza tudo. E quando acontece, fica mais difícil de combater, não mais fácil. A lição aqui não é apenas sobre Hitler, é sobre qualquer sistema que promete ordem, grandeza ou segurança, em troca de liberdade, empatia e pensamento crítico. O maior perigo da história não é o caos, é a obediência sem consciência. Se essa visão global te incomodou, fique conosco, porque já já enfrentaremos a última pergunta. O que a humanidade em si se tornaria após gerações sob essa ordem mundial? Inscreva-se no canal Como Seria Se e junte-se a nós para a conclusão deste experimento mental perturbador, mas necessário. O destino da humanidade e o significado da liberdade. Vimos como a história poderia ter mudado. Vivemos dentro do medo diário de uma sociedade dominada pelos nazistas. Examinamos uma ordem mundial construída sobre controle absoluto. Agora, chegamos à última e mais importante questão de todas. Não sobre nações, não sobre poder, mas sobre a própria humanidade. O que a humanidade se tornaria após gerações vivendo em um mundo onde Hitler teria vencido a Segunda Guerra Mundial? As pessoas ainda reconheceriam conceitos como liberdade, igualdade e compaixão? Ou essas ideias se desvaneceriam em mitos, palavras esquecidas de um passado esquecido? Gerações nascidas na escuridão. Talvez a consequência mais assustadora de uma vitória nazista não fosse a destruição imediata, mas transformação a longo prazo. Crianças nascidas décadas após a guerra nunca conheceriam outro mundo. Eles não perderiam a liberdade, porque nunca teriam experimentado isso. Para eles, vigilância pareceria normal, censura pareceria protetora, obediência se sentiria responsável. Livros sobre democracia, direitos humanos ou igualdade não seriam proibidos, simplesmente nunca existiriam. E quando as ideias desaparecem por tempo suficiente, as pessoas param de sentir falta delas. É assim que a opressão se torna permanente, não apenas pela violência, mas pela normalização. Cultura sem alma. A cultura é um espelho do espírito humano. Neste mundo, esse espelho estaria rachado. A música existiria, mas apenas para glorificar o poder. O cinema existiria, mas apenas para reforçar a ideologia. A arte existiria, mas despojada de emoção, rebeldia e individualidade. Não haveria vozes desafiando a autoridade,
nenhuma história celebrando a diferença, nenhum herói que questiona o sistema. O resultado seria uma cultura que parece produtiva, mas que parece vazia. Pergunte a si mesmo: uma civilização pode sobreviver sem imaginação? Ciência, ética e o custo do progresso. Avanços tecnológicos continuariam, mas a um preço terrível. Sem limites éticos, a ciência poderia se tornar monstruosa. Experimentação humana, manipulação genética e biologia militarizada seriam justificadas em nome de progresso. Neste mundo, a ciência não perguntaria devemos, só que podemos. Avanços médicos podem ocorrer, mas apenas para aqueles considerados dignos. A inovação não serviria à humanidade, serviria à hierarquia. Progresso sem moralidade não é avanço, é perigo. O desaparecimento da escolha moral. Uma das consequências mais trágicas seria a erosão da responsabilidade moral. Em um sistema onde a ideologia define a verdade, os indivíduos são dispensados da escolha. As pessoas não perguntariam mais, isso está certo? Elas perguntavam, isso é permitido? A história nos mostra algo aterrorizante. Pessoas comuns são capazes de crueldade extraordinária quando sistemas removem a responsabilidade pessoal. Neste mundo, o mal não pareceria mal, pareceria procedimental. E essa pode ser a maior perda de todas. A esperança está completamente perdida. Agora chegamos à pergunta mais difícil. Ainda haveria esperança? A resposta honesta é muito pouca, mas nunca zero. Enquanto os humanos puderem pensar, mesmo que silenciosamente, a resistência existe. Enquanto alguém lembrar que outro mundo é possível, uma faísca permanece. Mas a esperança seria frágil, perigosa, frequentemente fatais. Viveria em sussurros, diários ocultos, pensamentos proibidos passados secretamente de geração em geração. Não o suficiente para mudar o mundo, mas bastante para nos lembrar que a humanidade já foi algo mais. O custo supremo de uma vitória nazista. Esta é a realização final de nosso experimento mental. Uma vitória nazista na Segunda Guerra Mundial não apenas teria mudado fronteiras, isso teria mudado o que significa ser humano. Um mundo sem liberdade não desabada da noite para o dia. Ela se adapta, funciona, ela sobrevive, mas não floresce. A humanidade continuaria respirando, mas ela pararia de sonhar. Por que essa questão importa? Agora chegamos à pergunta mais difícil. Desejarem realidades alternativas é algo comum. Para que imaginar uma realidade alternativa tão sombria? Porque a história não é apenas um registro do passado, é um aviso. O mundo em que vivemos hoje, com todas as suas falhas, contradições e lutas, existe porque o totalitarismo foi derrotado, não porque era impossível. A liberdade venceu porque as pessoas lutaram por ela. A democracia sobreviveu porque foi defendida. Os direitos humanos existem porque a humanidade escolheu a empatia ao invés da obediência. E essas escolhas precisam ser feitas novamente, por cada geração. Quando você pergunta, e se Hitler tivesse vencido a Segunda Guerra Mundial? Você está realmente perguntando quão perto estivemos de perder tudo que nos faz humanos? E talvez, mais importante, o que estamos fazendo hoje para garantir que isso nunca mais aconteça? Se essa jornada mudou a forma como você vê a história, o poder e a liberdade, então esse canal existe para você. Inscreva-se no canal Como Seria Se, porque o futuro depende de pessoas que tenham coragem de questionar o passado. E lembre-se, os mundos mais perigosos não são aqueles que desabaram, mas aqueles onde ninguém pode imaginar algo melhor.